coloco em deliberação do plenário o primeiro pedido do vereador Bruno Pessutti, que pede inversão de pauta para o item 38 da pauta 411.0011/2023. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Segundo requerimento para o item 39 da pauta 411.0012/2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Terceiro pedido do vereador Bruno Pessutti, líder do governo, item 40 da pauta 411.0013/2023, para inversão de pauta. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Passamos então à leitura do requerimento com a inversão de pauta. Com a palavra, terceiro secretário, vereador Mauro Bobato. Iniciativa, vereadores Bruno Pessutti, Beto Moraes, Ezequias Barros, Erivelto Oliveira, Hernani, jornalista Márcio Barros, Leônidas Dias, Marcelo Faquinello, Mauro Bobato, Mauro Inácio, Osias Moraes, Pastor Marciano Alves, Rodrigo Reis, Serginho do Posto, Sidney Tualdo, Tico Kuzma, Toninho da Farmácia, Sargento Tânia Guerreiro, Pierre Petruzello, 411/2023, solicita apreciação em regime de urgência da proposição 5.164/2023. Em discussão, para discutir, líder do governo, vereador Bruno Pessutti, com a palavra. Vereador Bruno Pessutti, já de antemão, adianta que discutirá os 3 requerimentos no mesmo tempo. O senhor tem 10 minutos, prorrogáveis por mais 10. Muito obrigado, senhor presidente. De maneira bastante breve, tendo em vista que os vereadores já têm conhecimento desse regime de urgência, agradeço a assinatura dos nossos colegas vereadores que compõem a base do governo, para que esses projetos pudessem, então, ser discutidos em regime de urgência. São 3 projetos, um deles trata sobre o valor do Vale Alimentação dos servidores municipais, que era um compromisso na votação quando fizemos o plano de carreira dos servidores. Esse projeto, então, foi protocolado na semana passada e pedimos para que ele seja votado em urgência, tendo o interesse e a necessidade urgente do tema. O valor passa de aproximadamente R$ 13 para um pouco mais de R$ 27, e esse importante acréscimo no valor vai fazer com que aqueles que recebem o Vale Alimentação a título de pecúnia possam ter um pouco mais de tranquilidade em almoçar fora de casa. Então, esse é um importante projeto que visa atender uma reivindicação dos servidores, principalmente da Guarda Municipal, que muitas vezes passa por plantão e recebe, a grande maioria dos vales alimentações servidos no município é para a Guarda Municipal, muitas vezes estão em plantões de 12 horas e tinham um valor de apenas R$ 13, que agora passará de ser de R$ 27, que pode ser ainda não muito próximo daquilo desejado, mas com certeza um acréscimo muito substancial que faz a diferença e permite aos servidores uma alimentação de melhor qualidade. Na sequência também, um projeto que corrige uma emenda que foi feita recentemente no plano de carreira dos servidores, onde foi votada uma emenda de última hora que foi protocolada, e essa emenda não se atentou a um fato de que agentes administrativos que estão em funções gratificadas não conseguem, então, levar aquela gratificação para a sua aposentadoria. Apenas aqueles agentes administrativos que não estavam em funções gratificadas. Então, essa emenda visa corrigir essa falha. O que urge, o fato de ser urgente, é para que na próxima folha essa correção já seja feita e não exista nenhum prejuízo para que aqueles agentes administrativos, por exemplo, que são agentes que estão ocupando uma diretoria na função na Secretaria de Finanças, dessa forma, então, recebam aquele valor de gratificação também como uma renda, não sendo prejudicados na sua aposentadoria no futuro. E o terceiro projeto é um projeto também importante para que a cidade de Curitiba não perca suas certidões, tendo em vista que há uma legislação federal que determina que os gastos previdenciários sejam determinados, sejam incluídos como gastos de pessoal. Então, é fundamental que nós façamos essa alteração na legislação o mais rápido possível para que a cidade de Curitiba não perca suas certidões e, dessa forma, não perca financiamentos e não perca notas e que impeça o município no futuro de contrair mais financiamentos e mais obras para o município de Curitiba. Então, de maneira bastante breve, solicito que os vereadores aprovem os regimes de urgência para que a gente possa voltar o quanto antes. Talvez até o presidente tenha que marcar uma sessão extraordinária, tendo em vista que nós temos uma prestação de contas na semana que vem, mas isso nós veremos na sequência. Mas são projetos importantes para que a cidade de Curitiba continue avançando cada vez mais. Era parte isso da vereadora Indiara Barbosa. Vereadora Indiara tem uma parte. Obrigada, vereador Bruno Pessutti. Cumprimento a todos os colegas vereadores. Nós entendemos, né, a necessidade da urgência de alguns dos projetos
e corremos para avaliar todos os projetos, como estavam na pauta da segunda parte da ordem do dia, né? A questão, como o senhor falou, do auxílio-refeição para os servidores, que foi um ponto discutido e negociado durante a discussão do plano de carreira. A própria questão do PL do plano de carreira, que é uma correção, né? O questionamento que fica realmente a necessidade da urgência, né? Porque justamente o PL do plano de carreira, como foi feito em regime de urgência, na correria, acabou ficando um erro de uma coisa simples, né, que agora precisa de outro regime de urgência para corrigir. O principal dos 3 projetos que eu questiono é em relação à questão da Previdência. A gente até entende a necessidade, parece que é um ponto que já tinha sido discutido lá em 2017, já tinha, né, uma previsão em 2017. No entanto, por que agora ser feito dessa forma atropelada? Justamente porque o impacto no orçamento do município é muito grande, né? É um impacto de 683 milhões para 2023 e de 928 milhões para 2024, ou seja, quase R$1 bilhão. É um percentual relevante do orçamento do município sendo aprovado em regime de urgência. Então, o senhor até falou da questão das certidões e tudo, mas, novamente, se a gente não tem tempo para analisar o projeto como deveria analisar, a gente corre o risco de acontecer exatamente como aconteceu no plano de carreira, que teve um erro ali que passou, nesse caso foi só um número, né, do projeto, enfim, está sendo corrigido, mas a minha preocupação é que a gente discuta correndo, tem alguma inconsistência aí, algum erro no cálculo, enfim, no projeto, e que a gente tenha que discutir daqui a pouco de novo em regime de urgência. Então, provavelmente nós votaremos favorável, entendemos a necessidade, mas eu acho que é uma reflexão importante para essa Câmara, e principalmente em relação ao PL 564/2023, que é um impacto relevante para o município, e aí a gente questiona se não dá para passar pelas comissões, principalmente a Comissão de Finanças, que eu faço parte, junto com os demais vereadores, que tem um impacto financeiro relevante, que eu acho que merecia, sim, ser analisado com um pouco mais de calma na comissão, justamente para que a gente não cometa algum erro aí no processo. Muito obrigado, vereadora. A parte do vereador Rodrigo Braga Reis. Na sequência, vereador. É importante a gente ressaltar que o plano não foi votado em urgência. Claro que a emenda foi protocolada na véspera da sessão, mas os planos não foram votados em urgência, eles foram sobejamente discutidos, como diria o vereador Paulo Salamone, foram herculeamente discutidos, e o mais importante é que esse parlamento continua funcionando, corrigindo aquilo que é necessário, dando a velocidade necessária para que distorções não sejam feitas. Se o servidor, nesse caso, ele não tiver essa correção sendo feita nessa próxima folha, o prejuízo que ele poderá ter na sua carreira também é muito significativo. Então, como se trata de uma correção, é fundamental que a gente faça. E acredito no outro tema referente à questão autuarial dos servidores, que a Comissão de Economia possa se reunir, o nosso regimento permite isso, que até sexta-feira, por exemplo, eles possam fazer uma reunião extraordinária para deliberar sobre o assunto. Acredito que nossa Projuris já terá emitido um parecer sobre o tema até lá. Claro que a Comissão de Constituição e Justiça não irá fazer a reunião, acredito que seja aprovado, mas a Comissão de Economia poderá fazer e o relatório acrescentará também muitas informações ao debate. Mas é importante a gente sempre resguardar o cumprimento do regimento e que é função nossa também, quando da maioria entender necessário, fazer os requerimentos de urgência e que ainda não estamos debatendo o mérito da proposta, e sim a urgência do tema, mas suas colocações são sim pertinentes. Passo ao vereador Rodrigo Reis para que possa fazer uso da palavra. Vereador Bruno Pessutti, em primeiro lugar, parabéns pela colocação, você sempre brilhante nas suas exposições aqui na Câmara Municipal, mas lembrar a vereadora Indiara que nós estamos discutindo essa questão da pecúnia para os servidores municipais já há bastante tempo, né? O próprio plano de carreira já envolveu essa questão, essa discussão, todos os servidores estão ansiosos. Todos aqui lembram a questão da guarda municipal, que recebia R$13 de auxílio alimentação, que não conseguia pagar nem a primeira refeição, sendo que vários guardas municipais, inclusive, têm mais de uma refeição por dia. Era um valor muito baixo.
Então, eu só queria aproveitar, em nome como líder do União Brasil, pedir o voto de todos os vereadores do União Brasil favorável ao tema e também pedir o prosseguimento do trabalho que está sendo feito também pelo presidente Marcelo Facchinnello em relação à pecúnia de valores de alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Curitiba, que é muito importante para todos os servidores, também para melhorar a sua qualidade de vida. Então, muito obrigado e votaremos a favor. Muito obrigado, vereador Rodrigo. Então, já vou finalizando a discussão, pedindo mais uma vez o voto favorável, entendendo que esses projetos são urgentes e que nós iremos deliberar e discutir o mérito deles na ocasião da votação que deverá ocorrer na próxima semana. Muito obrigado a todos, peço voto favorável nos 3 requerimentos. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Seguimos o processo de discussão do requerimento, o primeiro que está em votação. Para discutir, vereadora professora Josete, com a palavra. Bom dia a todos e todas, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, demais presentes, população que nos acompanha pelas redes sociais. Nós, enquanto bancada de oposição, Bloco PT, PV, sempre debatemos esse encaminhamento de regimes de urgência. No entanto, a nossa orientação nesses 3 projetos será favorável, porque são questões urgentes que nós precisamos encaminhar. Algumas delas já se arrastam por um tempo, principalmente aqui eu me refiro ao requerimento de urgência, que diz respeito à previdência dos servidores. No meu entendimento, aqui não entra a questão da definição do STF, tá? Acho que esse é um debate posterior, mas sim o cumprimento de exigências do Ministério da Previdência Social, onde nós temos o IPMC como unidade gestora do regime próprio da Previdência Social. E, nesse sentido, nós temos que estar em conformidade com a Lei Federal 9717 de 98, né? O que hoje está previsto num decreto e é necessário, pela exigência da legislação federal, que seja prevista em lei, né? Que diz respeito a realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, utilizando-se parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios, e também o financiamento mediante recursos provenientes da União, Estados e do Distrito Federal e dos municípios e das contribuições do pessoal civil e militar, ativo e inativo e dos pensionistas para os seus respectivos regimes, né? Então, esse plano de custeio, esses demonstrativos, né, eles devem ser regulamentados em legislação municipal e, por isso, essa alteração. Bem, no que diz respeito ao Vale Refeição, esse é um tema já abordado aqui em vários momentos, onde tanto a questão do teto para recebimento, né, tem que ser levado em conta, porque hoje está em torno de R$ 3.180 aproximadamente ao teto, então quem ganha mais que isso não tem o direito. E também nós lembrarmos, né, que é um valor bastante baixo. Então, esse valor vai ser reajustado para R$ 27,00. Não é o ideal, mas já é um avanço e na verdade, a organização e a mobilização de sindicatos continua para ampliar esse valor. E um tema que também não está contemplado nesse projeto é a situação dos professores que têm 20 horas. Vários deles estão no inicial da carreira, que está em torno de R$ 2.600,
estão abaixo do teto, mas a justificativa é que eles não têm direito porque eles têm 20 horas, desconsiderando, né, uma regra que deveria ser para todos. Então, há uma reivindicação do SISMAC para que esses profissionais ganhem pelo menos metade do valor, porque hoje eles não ganham nada. É pouco, mas já auxilia em alguma medida, né, tendo um tratamento isonômico em relação aos profissionais que hoje têm 40 horas. Né? Então, eu acho que é uma situação que nós precisamos debater durante essa semana, e eu acho que a apresentação de uma emenda aí de diversos vereadores seria bem interessante. Né? E o outro projeto, que é uma adequação em relação à última legislação aprovada aqui nessa casa, né, em agosto desse ano, que é referente à Lei 16.198 de 2023, onde nós precisamos alterar vários artigos, porque o substitutivo apresentado, ele não contemplou alterações que, a partir da apresentação do substitutivo, diziam respeito ao projeto original. Então, acho importante, né, que a base depois esteja atenta, que quando for apresentado um substitutivo, principalmente de última hora, todas as revisões necessárias sejam feitas para que depois, na sequência, a gente não tenha que ficar aqui, né, aprovando uma nova lei para consertar erros, né, que acabaram sendo cometidos dentro, né, do substitutivo geral. Tá? Então, seria isso. E nós entendemos também, né, que é um momento onde, na sequência, nós teremos a data base dos servidores do município de Curitiba, que é 31 de outubro, e convido já vereadoras e vereadores para se debruçarem, não só em relação ao percentual, que deve ser encaminhado aqui, o percentual de reajuste, sempre lembrando que não é aumento, às vezes as pessoas confundem aumento real de salário com reajuste inflacionário. Né? Então, a princípio, nos últimos anos, o que nós temos visto são apenas reajustes inflacionários. E acho que já está na hora, principalmente para algumas carreiras, de que a gente possa ampliar esses valores para que haja um ganho real. Né? Então, algumas categorias tiveram isso durante a implantação do novo plano, que foi importante. Por exemplo, vamos citar aqui os agentes administrativos que estavam bem defasados e que tiveram aí, né, a possibilidade de ampliar um pouco o seu vencimento. Né? Mas acho que nós temos que pensar isso para outras carreiras, todas as carreiras, na verdade, para que os nossos servidores e servidoras sejam valorizados. Seriam essas as observações, então, desta forma, nós iremos votar favoravelmente ao regime de urgência desses 3 projetos. Obrigada. Obrigado, vereadora professora Josete. Está encerrada a discussão do requerimento número 411-0011-2023. Coloque em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Aprovado. Próximo requerimento, contemplando a inversão de pauta. Vereador Mauro Bobato, terceiro secretário, para a leitura do mesmo. Com a palavra. Sim, senhor presidente. Iniciativa vereadores Bruno Pessutti, Beto Moraes, Erivelto Oliveira, Hernani, jornalista Márcio Barros, Leônidas Dias, Marcelo Faquinello, Mauro Bobato, Mauro Inácio, Zias Moraes, Pastor Marciano Alves, Rodrigo Reis, Serginho do Poço, Sidney Toaldo, Tico Kuzma, Toninho da Farmácia, Sargento Tânia Guerreiro, Pierre Pietroziello, 411-12-2023,
solicita apreciação em regime de urgência da proposição 5, 173/2023. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Próximo requerimento. Também iniciativa vereadores Bruno Pessutti, Beto Moraes, Ezequias Barros, Erivelto Oliveira, jornalista Márcio Barros, Hernani, Leônidas Dias, Marcelo Faquinello, Mauro Bobato, Mauro Inácio, Osias Moraes, Pastor Marciano Alves, Rodrigo Reis, Serginho do Poço, Sidney Toaldo, Tico Cusma, Toninho da Farmácia, Sargento Tânia Guerreiro e Pierre Petruziello, 411-13/2023, solicita apreciação em regime de urgência da proposição número 5, 175/2023. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Não há nenhum vereador para justificar o voto nos requerimentos.